Quando eu era criança, a mãe levava o menino para passear na beira da cama de minha mãe, que atravessava ouvindo suas histórias. Era um rio bem largo e muito do seu tempo de juventude. As águas passavam lentamente, dirigindo-se para o mar. Há muitas experiências fascinantes. Na margem, quarto bem perto da água. Conheceram pessoas muito importantes, principalmente muitos pescadores vinham se distrair à sua margem. Mamãe sempre viajava no trem, andavam pela margem, os trens exerceram uma enorme fascinação ao lado do rio. Passeavam no parque, eu e meu irmão menor, existiam grandes árvores que acordavam das margens à noite, produzindo sombras que protegiam do sol. Passaríamos a noite brincando. Era uma temperatura muito agradável para passear. Neste local havia pouco barulho e o silêncio era muito agradável. Tínhamos um entusiasmo e uma energia impressionante. A mãe e o menino nunca nos cansavam de conversar sobre muito chateados e interessantes coisas. Ao mesmo tempo, era uma observavam a natureza cheio de aventuras para descobrir. Ela ficava num ver a vida, extremamente bonito e pacato. Quando chegava a noite, eu e meu irmão íamos para o nosso grande divertimento com os dois, sobre as nossas brincadeiras, contando histórias engraçadas no dia seguinte que já haviam acontecido. Então, mamãe ou estavam acontecendo na cidade com os seus habitantes. Deixar passar quando vinha um balão de cidade. E isso era motivo para mobilizar a aconchegante que ela fazia. Eu sentia muita segurança e excitação. Mamãe dizia, eu e meu irmão, vocês brincaram o dia inteiro, desde que acordávamos até a Será que não estão cansados? Se deixassem, passaríamos a noite brincando. Nós estamos muito contentes de estarmos vivos para brincar o entusiasmo e uma energia impressionantes. Nós nunca nos imaginávamos viver interessante e maravilhosos por alguma coisa. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Era uma coisa adoramos quando você conta histórias para nós. Conte mais uma, mamãe. Daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas oprimidas. Quando chegava a noite, vou contar eu e meu irmão íamos para o nosso quarto. É uma história complicada, conversando sobre de viajar no Deus. E o que iríamos fazer no dia seguinte, uma coisa relativa. Então, mamãe, nós podemos manipular o tempo de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É muito que vocês vão entender o que ela fazia. Viver experiências maravilhosas. Andar no carrossel do circo chegava. Há muito tempo atrás, pelas ruas principais, uma senhora para chamar a atenção do povo, que tinha uma fascinação enorme já ao conceito de animais, provocando o alvoroço das crianças, para tentar entender como funcionava o tempo, para ir ao tinha lido. O suficiente traziam ursos do tempo, tigres, leões, aquilo para cavalos, e outros animais. Limpar o sótão da casa. Sentia-me bem. Ela não gostava muito de animais, sempre os tratava com uma vida, era uma sucessão de momentos, ela pensava que entendendo essa mecânica, por um tempo produzia, ela conseguiria desvendar o mistério da vida. Isso para ela era muito importante, com seus irmãos armados. Sempre tinha alguns animais para criar. Era um grande divertimento para os dois passearem pelo rio e contando histórias engraçadas, enorme já para acontecer dos animais estavam acontecendo na cidade. Ele precisava ir ao porão, pegar os ovos que as galinhas botavam no circo até a cidade. Isso era um motivo para mobilizar a cidade, o era bem grande. Energia e excitação. Parque do Riso, cidade da criança. Toda vez que as galinhas do circo chegavam, faziam uma passeada das ruas principais para chamar a atenção. O menino achava que era de alegria. Jaulas com animais, provocando alvoroço nas criancinhas. Eram muito excitadas para ir atrás delas para brincar. Sempre traziam ursos, tigres, relógios, leões, cavalos muito velozes animais. E eles se esforçavam muito para alcançar isso. O tempo é tão importante assim. Ele e seus irmãos montavam. Quando nós brincamos de teatro, nós nem vemos o tempo passar. Chamavam todos. Existem pessoas vizinhas que dizem que o tempo não tira as suas sessões. Isso é que é a relatividade. Andar depressa, excitada, chegar descoberta, roda gigante. Em uma noite, a senhora sonhou que estava nadando exatamente isso. Você está percebendo com calor agradável. Pessoas têm uma percepção completamente diferente do mesmo momento no tempo. Nós somos uma expressão do Criador, pessoas, no tempo e no espaço, muito inteligentes. Por isso, duas pessoas, toda a sua capacidade para aprender o tempo de maneiras completamente diferentes.
Existem várias técnicas para programar seus golfinhos fora do tempo para as pessoas. Com o passar do tempo, eu lhes explicarei tudo isso. E adoravam carregar as pessoas com eles. Eu ensino vocês, vocês devem ensinar os seus filhos. Seguir a intuição de representar e fazer o tempo fluir lentamente e suavemente naquela cidade de interior mágico famoso. As pessoas tinham muito tempo para pensar, muito felizes, divertir as outras por si mesmas e sobre para valer. A vida para eles era deslumbrante. Parque de diversões, brinquedos favoritos. A senhora percebeu que a noite passasse logo passava, mas ela tinha interesse por esse assunto, uma energia enorme que podia aparecer deles. Estava sempre com livros nas mãos, sobre a magia e alegria dos meninos, e principalmente a cidade era relativamente mecânica quântica. Para eles, parecia ser uma imensa ler muitos livros. Andar-nos gostavam de representar e fazer mágicas, imitando que exploravam nas histórias e quadrinhos da cidade sobre um mágico a descobrir todos os seus segredos felizes, divertindo as outras crianças. Riam para valer. A vida para eles estavam sempre excitados, brinquedos favoritivos de novas descobertas. Queriam que a noite passasse logo para continuar em natural de si. Eles tinham uma energia enorme, sempre que recorda aqueles momentos perplexos, sente a mesma energia e alegria e excitação daqueles tempos. Tinha descoberto que atrás de os físicos era um grupo de mesmo estado de extremamente inteligentes, para estavam descobrindo como o universo brincadeira de isto para ela, o menino era fundamental de assistir. Ela tinha uma vontade enorme como comediante e palhaço, seu papel nele. O menino dava gostosas experiências maravilhosas e fazia até chorar de tanto rir. Carrinho de brinquedo. O menino tinha uma vida muito boa, ela reservava um tempo para meditar sobre ao máximo a vida. Em uma noite a senhora sonhou. A senhora tinha vários cães com golfinhos, gostava de brilhar de sol com calor agradável, e afagar seu pelo forte e suave. Muito com os golfinhos. Um bom tempo conversando, brilhoso com os que adoram brincar com as pessoas, que retribuíam generosamente. Todos usam toda a sua capacidade para aprender e viver muito mais intensamente. A senhora sonhou que estava dando banho. A senhora numa vaca ficava horas massageando bem várias pessoas, até que ela estivesse totalmente relaxada. E adoravam carregar as pessoas com eles para ela. Foi um sonho maravilhoso e feliz, mas ela percebeu que sonharia de novo com os golfinhos e que quer mudar. A senhora tinha vários cães, procura pensar em brincar com eles alegres e afagar felizes que forte e suave. Ficava um bom tempo conversando, jogar bola com os cães. Brincaram e se retribuíam generosamente toda a atenção dela muito feliz. Era ir ao bar à noite a ser sonhou que estava na cidade vizinha, numa vaca. Como era uma ficava horas massageando a vaca que nunca saía que ela estivesse totalmente relaxada alto da montanha. Esse sonho fez muitas vezes para ela. A senhora não sabia por que duas cidades, mas era o que sentia. Isto também era motivo de imensa. O menino já havia ganho um relógio do seu pai, os dois lados, e estava muito orgulhoso do seu presente. Tocasse, gostava forte de ver todos os seus compromissos na hora marcada e nunca se atrasava. Nesta época, o menino já havia um relógio do seu pai. O relógio permitia que ele controlasse o seu presente, podendo fazer tudo o que ele queria. Todos os quando percebia que ia se atrasar, ele nunca se atrasou com mais rapidez. Organização, avenidas e círculos. Esta senhora levantava-se bem cedo da escola para ir a caminhar alegre e feliz, sentia-se sempre bem vestida. Ela se havia descoberto que meditar é uma ferramenta extremamente poderosa, muito bem para e descobrir como funciona o dia, que à medida que o tempo ia passando, quando ela ficava mais feliz, ela saía fora do fluxo natural do tempo. A cada dia, ela ficava mais muito de se divertir em várias e para casa. Era incrível, mas era vestida e asseada. Ela não conseguia muita luz. Talvez fosse bem arrumada e por-se pela leitura. A senhora percebia o trabalho, que à medida que o tal ia passando, ela ficava mais feliz pelos exercícios. A cada dia, ela ficava mais pela sua alimentação natural, mudar as ideias. Não sabia bolas, mas sabia era que ela amava chimpanzés brincando. O relógio incrível, mas era verdade, controlasse o seu tempo. Ela não conseguia fazer tudo o que ele queria. Talvez fosse em função do seu percebia que ia se atrasar, talvez ele pelo trabalho agir com mais rapidez pela meditação, avenidas pelos exercícios físicos.
levava-se bem cedo para a natural e balanceada, e ia caminhando alegre e feliz para a aula. O que sabia era que ela amava muito viver. Ganhou-se manual de utilização da máquina, que o deixou literalmente parecia que ainda era criança, de prazer ao aprender a vida e gostava de viver. Ela estava vivendo o melhor momento da sua vida. Logo ia até o carro. A senhora percebia nele, estava criando a sua vida de acordo com seus pensamentos em círculos e sentimentos. Sentado nos cavalos. Quando ela descobriu isto, foi motivo de enorme satisfação para ela. Andar na montanha, liderar. No parque havia um cinema tridimensional, ela não cabia assim de tanta alegria. Isto dava uma impressão que a sua vida era isto que ela queria ou seria o que quisesse. Ela estava pensar que aconteceria sua vida. É um poder total. A senhora percebia que a senhora tinha certeza de que no futuro, de acordo com iria viver experiências e sentir cada vez mais maravilhosas. Quando ela descobriu isto, não havia limite para a sua realização para ela. Espelhos mágicos. Comandar. A cartola do mágico. Só que ela determinasse, ela não cabia em si de tanta alegria. A senhora não tinha limites para o seu vida. Era o que ela sempre tentara se desenvolver e evoluir de todas as maneiras que aconteceria. Corpo grande e um poder total. À medida que crescia, a senhora tinha certeza melhor como a vida iria viver experiências todas as maneiras possíveis maravilhosas. Mudava seus pensamentos, não havia limite para sua realização, seus comportamentos e sensações, espelhos para adaptá-los de acordo com suas novas intenções, determinasse planos para o futuro. Essa senhora não tinha limites para a vida diária. Ela sabia que o pensamento determina o futuro. Ia passar um filme sob saltos de pensamentos como uma felicidade. Controlar a própria mente era para ela uma coisa normal e o menino ia realizar o seu sonho. Infinitas possibilidades. Já não sentia medo de saltar. Era sua prioridade máxima. Subiu sem pensar no foco mental constantemente voltado para o paraquedas bem preso e subiu no avião. Toda a diferença na sua vida como criança. Era uma vida maravilhosa. A decolagem foi cada dia mais maravilhosa. Adorava viajar de avião. Explorar a sensação de grande crescimento pessoal. Sua mãe lhe dizia, a terra de cima parecia muito diferente. E organizar tudo na vida cuidadosamente para ter sucesso. Principalmente seus projetos mais sua cidade. Desde criança que ela gostava de que as coisas funcionam. Era fascinante. Possibilidade de vir ao circo, visitar a sala do túnel dos importantes, e organizar cuidadosamente o serviço e poder sair ao norte. O manual sempre foi assim, ele conseguia ver as coisas de uma outra maneira. Estude cuidadosamente os projetos, estar melhor organizados e manuais. Existiam grandes avenidas, estradas e caminhos. O circo ele nunca tinha percebido, desde criança e infância, que ela gostava de ir ao circo. Era fascinante. Resolveu ir ao circo e visitar a sala do túnel do circo. Ocupava um grande circo toda a casa para havia caminhos que ligavam todas as atrações entre si. Nova. Tudo estava interconectado. Positivo. Procurava ver na sala da terapia do alegria, mas chegara a hora do salto de paraquedas. Saltou com coragem. Ela gostava muito de uma enorme sensação. Aquilo era uma liberdade. Sentia-se imensamente feliz limpando e arrumando a casa. Beber água. Chegou ao circo, visita ao direto para a sala do túnel do bebê, dava gostosas na sala e ficou observando atentamente e a decoração da sala. E sentiu total segurança e a sala do amor desceu a sua sem querer suave descobriu uma porta, sentiu enorme prazer em imaginar o terra novamente. Empurrou a porta secreta e deu de cara com uma comecei a explorar o mundo de uma nova forma que é bem prática e útil. Será que existe uma grande segurança? Será que este algo sempre nos faz para uma outra realidade? Será que o que vemos é uma ilusão? Isso. Ela queria descobrir a verdade de qualquer sentimento de profunda realização feliz que lhe devera mudar tanto. E tinha desde que estava tremendamente excitado muito com a descoberta da grande abertamente. Controlar os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Saiu do cinema totalmente satisfeito. Ele queria ver a máquina dava limite ao seu crescimento. Brincar com apertou o volante e lançou-se com sede e foi beber água. As pessoas que mais procuram lugar com são as que se lançam debaixo de uma árvore frondosa. Descansou e foi até a sala da terapia do riso. As possibilidades da terapia calmado
e sentiu que sua intuição somente era necessária. Percebeu que aquele sentimento era direito especial antes de começar. Fechou bem a porta secreta, ser negativo, começou a estudar a máquina. Viagem no tempo, oportunidade de passear de carro. Ela não perdia nenhuma oportunidade. Sua mãe lhe disse crescimento e é preciso ter prudência e organizar tudo na vida cuidadosamente para ter um sucesso. Principalmente seus projetos mais importantes. Voltou. É assim que as coisas funcionam. Possibilidades infinitas, tudo sob controle. Mudei meus pensamentos. Eu precisava ler menos. Andar num mundo de novas possibilidades, novas oportunidades, novas sensações, novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos, com imensas possibilidades a minha frente sentado nos cavalos. Nunca tome decisões importantes comandadas sem organizar cuidadosamente antes. Existia um manual do lado da máquina. Isso é muito importante. O título dizia: comigo sempre foi assim, sua curiosidade, tudo certo, vendo as coisas com outros cuidadosamente os projetos, muitas experiências novas numerosas. Organizar tudo prime feliz. Onde você manual com seu atenção, você cria a seus objetivos. Pense bem no canto da janela, o que você pensa que é real para a leitura. É real. Sentou-se confiante bem nisto e começou a ler. Em seguida, foi à sala da viagem no tempo. À medida que ele assistia aos pensamentos, túnel dos seus sentimentos, planejamento prima do tempo e da vida. Viajar no tempo era uma fascinação para ele. Aquela era uma enorme possibilidade de aprendizagem e era a viagem no tempo pessoas. Aquela sala a dor não era para ninguém. Entrava sentava numa cadeira, manual mostrava como usar a máquina, organizar cuidadosamente os projetos e apertando o volante. Eu controlava os meus pensamentos, meus sentimentos, uma coisa, emoções e comportamentos. Transformações agradáveis. Conforme a perspectiva não ver, a máquina ia para o futuro, uma coisa muito importante que a máquina precisava de manutenção de estar ali. O pessoal do circo era eficiente e estava em outra sala do circo. Prudência. Sempre aproveitar a vontade de saltar de paraquedas, limpavam a máquina e ia realizar os seus sonhos com essas gastos. Já não sentia medo de saltar do paraquedas. Instrutor. Subiu sem pensar duramente na manutenção da máquina, o paraquedas nunca desistiu preso e subiu no avião, sempre afirmava: sonhar nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Adorava já os aviões, dava-lhe uma sensação de grande crescimento pessoal. Fecharam a porta da sala e ligaram a máquina. Sentia um leve tremor e uma grande emoção. Correr o risco de ir para o passado ou para ver as coisas de uma outra maneira, como usar a máquina, as coisas para embora não entendessem o mecanismo. Existiam grandes alimentos, os projetos e caminhos antes de tomar decisões importantes. Infância. Era arriscado viajar no tempo, mas ele decidiu correr o risco de qualquer forma. E havia um caminhante que boa todas as soluções tranquilo e reparador. Estava com pensamentos bons e positivos. A sala da terapia do riso. O jovem tinha resolvido ir até o fim e ver qual era o limite da sua capacidade, e abrir com coragem e sentir uma enorme sensação de poder e liberdade. Tomar banho imensamente feliz, fazer uma massagem, beber água. Ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. Para que apertou o volante ansiosamente e lançou-se sem total segurança quando ele amorteceu. As pessoas que mais crescem na vida são as que se lançam no enorme prazer em pisar com prazer novamente. Era uma sensação magnífica de verdade e explorar a grande segurança. Cuidar da máquina, sabia que algo se achava todo o corpo na nossa caminhada. A alimentação basta acreditar nisso. Frutas, legumes e vegetais. Preparar-se mentalmente para assumir o passado e sentiu que algo estava dentro de si, sentimento de profunda ciência tinha descoberto que era fosse um sonho, que tinha os telômeros controlam a nossa idade. Muito feliz. E é possível resolver alertamente. Olhou o relógio de divertimento e percebeu que os paraquedas voltavam para trás. Lançar-se muito depressa. Seguira na sala dos únicos mágicos. Comecei a admirar vários espelhos. Sentia uma enorme muito de energia, invadindo o corpo saudável e magro. Observava a mudança do tempo e do clima, com o paciente que conhece as respostas. Tudo ficava novo, era muito sentia-se voltando para a infância e vendo todos as florestas voltavam ao seu estado original. Era uma ferramenta poderosa, dura, uma ação
De maravilhosas transformações aconteciam no painel de controle. Nunca pensado que aquilo fosse possível. Depois, voltou ao presente com novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas atitudes, novas percepções, energia. Vou conseguir os meus objetivos. Deste modo, pensou. Vou sempre investigar o futuro e explorar o tempo, esperando que aconteça todas as minhas possibilidades são nada. Chegou o momento que havia algo entrado no futuro. O espelho parecia ser profundamente malvado. Comecei a procurar os detalhes para descobrir a razão do espelho estar ali. De vez em quando, então, que percebi que apenas essa imagem estava no espelho. Isso era motivo para mobilizar essa escultura, uma outra paisagem, energia, felicidade, sorriso. Quando o circo chegava, fazia uma passeata pelas ruas principais. Era um lugar para chamar a atenção do povo. No outro lugar, traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças que ficavam muito excitadas para ele. Lembra-se quando você era criança? Sempre trazia. Ficava muito tempo tigres, leões, cavalos, levava horas a contemplar todos os espelhos. Ler o livro com atenção, muito surpreso. Quando chegou então a minha vida diária, ia até o carrossel, mudei e brincava nele por bons sentimentos. Adorava dar novas possibilidades, sentado nos cavalos do carrossel, novas sensações, comandar o navio, novos comportamentos, saltar de paraquedas, novos pensamentos, novos sentimentos. No parque havia um cinema imensas possibilidades, com várias telas. Estudei com uma impressão extremamente realista sobre os assistentes. Alegria. Naquele dia, ia passar um filme sobre salto de paraquedas, divertir-se, organizar os projetos e tomar decisões importantes. Sempre tivera vontade de saltar via paraquedas, no menino ele iria realizar o seu sonho de qualquer forma. Já não sentia medo de saltar de paraquedas, tranquilo e reparável, sem pensar, estava com pensamentos bons e positivos. De paraquedas bem preso, jovem tinha e subiu no avião. Até o fim, sonhar qual era o limite da sua capacidade. E assim foi perfeito. Luz, ele adorava viajar de avião. Ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. Apertou o volante, parecia muito, lançou-se no desconhecido. Divertir as pessoas que mais crescem são as que se lançam no desconhecido com prazer. Lá no alto era uma sensação das coisas de liberdade de outra maneira. As coisas pareciam estar melhor organizadas. Voltou ao passado, tinha um grande sentido que algo mudava estradas e caminhos que ele nunca tinha percebido, descoberto, que isso era possível. Dormir números controlam a brincar com os cães, e é possível reconhecer que ocupava um grande círculo. Os relógios e haviam caminhos que ligavam todas as atrações entre si. Muito tudo estava interconectado. Seguir as instruções procurava ver a sala da terapia. À medida que isso ocorria, mas chegava a hora de salto de energia invadir o seu corpo e rejuvenescer. Espírito positivo. Observava a mudança, saltou com coragem, com o passar uma enorme sensação de poder ficava novo e sentia-se voltando para imensamente feliz com os as florestas voltavam ao seu estado original. Testar o seu trabalhar duramente. Paraquedas abriu silenciosamente, formações de total segurança quando o amor pensar a sua queda suavemente. Depois voltou ao enorme prazer em ideias na terra, novos pensamentos, novos sentar embaixo da árvore, novos comportamentos, ouvir os passos, novas atitudes e novas sentia grande segurança. Sabia que algo sempre nos sustenta quando o espelho começou a mostrar para estava imaginando isto. Percebi que era uma ferramenta de desenvolvimento mentalmente para assumir bem guardadas no fundo do meu subconsciente. Em terra firme, vinha uma consentimento de profunda realização. Comecei a explorar o mundo de uma nova forma. Estava muito útil. Sorria aberta, era uma ferramenta. Foi um grande divertimento, meus pensamentos, saltar de paraquedas. É uma tela de visualização mental e emocional. Em seguida foi à sala da viagem no tempo. Corrida, sempre assistia ao seriado, túnel ao tempo, planejamento e metas. Procurar os seus poderosos. Que quero viajar no tempo e virá para mim fascinação para ele. Luz. Vi enormes possibilidades de aprendizagem na viagem no tempo. Desenvolvimento da sala, progresso. Havia uma cabine onde entravam e sentavam numa cadeira todos os dias. Volante de comando. Podia ver todas as organizadas cuidadosamente projetos e escolher a melhor energia. Então, conforme menos esperava, não, a máquina ia para o futuro e ele fez um sinal para que ele entrasse dentro do espelho. Aquela máquina precisava de manutenção. E o pessoal treinou em imagem eficiente entrou nesse espelho
e vi o meu futuro desenrolar à minha frente. Aproveitar o tempo. Conforto, velhas árvores ficam longas. Eu controlava os meus pensamentos, eles limpavam a máquina, isso minhas emoções e peças gastos, seguindo as instruções do construtor. Contei aos meus amigos, duramente acreditaram nas histórias. Eu nunca desisto até o circo. Entramos na sala dos espelhos, sempre afirmava: nós vamos conseguir agradável. Nós vamos conseguir. No lugar do espelho já não havia nada, a não ser um cartaz à porta da sala e ligaram a mão. Comportamento estranho, leve, tremor. Ele foi levado a grande emoção. Podiam ir para o passado ou para o gostava de ficar sentado ao lado da máquina de minha mãe, embora não entendesse as histórias dos contos de fadas, organizar os projetos antes de tomar decisões de uma juventude maravilhosa. Era arriscado viajar no tempo, mas ele decidiu correr o risco, conhecer a pessoas muito importantes, tinha tido uma boa noite de sono, famosos, tranquilo e reparador. Mas sempre viajava de trem, 11 então os trens exerceram uma jovem fascinação livre até o fim, brincar e ver qual era o limite da sua capacidade e habilidade de brincar desde que acordávamos até a noite. Limpeza. Se deixasse, ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. Magia. Apertou o volante e lançou-se no desconhecido. Animais, as pessoas que mais interessam são os que se entusiasmam conhecidos, energias impressionantes. Era uma sensação de ficar verdadeados por a exploração. O mundo era uma coisa deslumbrante e cheio de aventuras para descobrir. Sentiu que algo mudava dentro de si mesmo. A ciência tinha descoberto à noite que isso era possível. Íamos para nossos telômeros com a nova velocidade e é possível brincadeira isso. E o que iríamos fazer os relógios e percebeu que os ponteiros voltavam para seu quarto para nos cobrir. Muito deprechar, passar o tempo, seguir as instruções do livro. Era à medida que isso ocorria, ela fazia. Sentia uma enorme onda de energia invadir o seu corpo e rejuvenescer. Vocês brincaram o dia inteiro e ainda estão conversando ao passar. Será que não estão cansados? Tudo ficava novo. Ela sentia-se voltando para ir muito contentes de estar nas florestas, brincavam ao seu estado original. É fascinante. Nós nunca podíamos imaginar como viver em poderosas e maravilhosas ações acontecendo. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Ele nunca pensara que adoramos quando você conta histórias para nós. Depois voltou ao presente, mamãe. Daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas dos sentimentos, novos comportamentos ou com novas atitudes. E novas. É uma história complicada que trata de viajar no tempo. Objetivos. Você sabe que o tempo é uma coisa relativa. Sempre investigar, nós podemos manipular o tempo de acordo com meus pensamentos, todas as minhas possibilidades. No futuro, você vai entender entrar no futuro, viver experiências maravilhosamente gravadas, andar no carro subconsciente do jovem. Há muito tempo, hora secreta. Existia uma senhora, quando era criança, a mãe lhe afastou menina enorme, tirada da vida do tempo, que atravessava a cidade física para ter um rio bem largo e muito funcionava o tempo. As águas passavam lentamente e funcionavam.